tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Robson e esse vídeo é sobre o neoliberalismo, né? Sucintamente, a gente vai fazer uma apresentação histórica, né, e a gente também vai fazer uma análise sobre a forma como o neoliberalismo ele se entranha na nossa realidade e vai aí compor uma forma de racionalidade que vai perpassar as nossas relações sociais, que vão desde o mercado, passando até mesmo para as nossas relações interpessoais, na constituição dessa subjetividade. E aí, para textos de leitura, nós indicamos dois, né? Um do David Harvey, que vai falar sobre especificamente a história do neoliberalismo e algumas análises bastante certeiras sobre a maneira como o Estado se comporta mediante essa corrente filosófica da economia política. Eu coloco entre aspas porque neoliberalismo é um tema bastante complicado quando a gente entra na produção teórica dos seus intelectuais, e a gente vai falar sobre isso na aula. E também uma aula do curso Nascimento da Biopolítica do Michel Foucault, em que ele vai discorrer não apenas sobre o neoliberalismo, mas sobre a racionalidade em torno do neoliberalismo, os homos econômicos e as políticas sociais, inclusive. Então, são duas análises que, embora possam parecer bastante diferentes, elas têm aquilo que para mim é central, que é uma perspectiva crítica, né? Nos tempos em que a gente vive, às vezes, para a gente poder fazer com que dois autores dialoguem, basta que eles tenham uma perspectiva crítica, né, dizendo, olha, não dá, a gente precisa avançar, a gente precisa romper com essa perspectiva para que a gente possa avançar aí no debate, certo? Para além disso, né, para além do David Harvey e do Michel Foucault, há também um outro texto com o qual eu gostaria de começar a aula, na verdade, que não é um texto teórico, né, da literatura. Existe um autor português chamado José Saramago que escreveu um livro chamado A Caverna, né? Eu tenho aqui a capa do livro, caso vocês não conheçam. O José Saramago foi durante muitos anos meu autor favorito de literatura. E ele é o único autor português que recebeu o Prêmio Nobel, né, até hoje. E nesse livro A Caverna, o José Saramago ele vai narrar o cotidiano de vida e de trabalho de um sujeito chamado Seu Cipriano. O Seu Cipriano ele trabalha com a confecção de louças e utensílios domésticos de barro. E semanalmente ele vende o resultado do seu trabalho num lugar chamado Centro, né? Então é um livro que vai narrar a organização da vida dele, a família dele, como que ele se organiza, o que que ele faz, né? O trabalho com o barro transformado aí em utensílios. E um dia, quando ele vai entregar sua mercadoria no centro, ele é avisado que as mercadorias não têm mais local lá, que não há mais interesse para se comercializá-las, né? E ele precisa rever o que ele vai fazer da vida dele. Ele já é um senhor de mais de 50 anos, ele trabalhou com isso a vida toda e ele não sabe fazer outra coisa. Ele tem uma relação com o tempo que é muito ditado pelas intempéries, né? Pela luz do sol, pela maneira como o forno liga, pela maneira como a terra está propícia ou não para ser extraído o barro que resulta nas louças, e ele acaba descobrindo que tudo que ele fez nas últimas décadas de vida não tem mais espaço, porque o centro não tem mais interesse em comercializá-lo. Então, quando ele volta para casa, ele coloca isso para a família dele e, depois de muita reflexão, eles decidem ou entendem que a alternativa é pensar num outro tipo de mercadoria, né? E aí o Seu Cipriano ele vai produzir o que nós podemos chamar aí de figuras de trabalhadores. Então ele vai pegar o barro e ao invés de fazer louças, ele vai fazer figuras, como essas que a gente vê, né? Ele vai então confeccionar um professor, ele vai confeccionar um médico, ele vai confeccionar diferentes tipos de trabalhadores nessa figura de barro. E ele vai fazer uma grande quantia. E quando ele leva isso para o centro, para eles avaliarem se é comercializável ou não, eles aceitam, né, acham curiosa a iniciativa, e as figuras são deixadas nas prateleiras para serem comercializadas. Mas, infelizmente, não há sucesso. As figuras elas não são comercializadas. Os trabalhadores feitos de barro são deixados nas prateleiras e não são vendidas. E em pouquíssimo tempo, o Seu Cipriano ele não tem mais condições de se sustentar. Então, o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar se desfazer da casa dele, da propriedade dele, e vai precisar morar num lugar chamado O Centro, com a família dele. O centro onde ele vai morar é o mesmo lugar aonde ele vendia
as mercadorias. O centro ele é descrito pelo José Saramago como uma espécie de centro comercial que agrega mercado, comércio diversos e residência e serviços. Tudo. Tudo está dentro desse lugar, desse centro. E esse centro é o que dita a forma e o ritmo da vida. E tudo dentro do centro é comercializável. E aí quando o seu Cipriano entra nesse lugar e vê que, né, a vida dele não apenas vai mudar radicalmente, como tudo ali está ditado por uma outra forma, uma outra organização da vida. Então não se trata mais da luz solar, não se trata mais de extrair o barro para confeccionar as figuras, não se trata mais do trabalho ditado pela ação concreta dele, mas de uma inaptidão, já que não há mais o que fazer. Ele decide ir embora. Ele deixa a família no centro, ele tem uma epifania em um certo momento e ele vai embora, porque ele entende que aquele não é um lugar para ele. E aí por que a gente começa falando sobre isso? Porque o centro, nesse livro, esse lugar onde tudo é comercializável, de certa maneira é uma analogia ao que a gente vive hoje, pensando o que a gente chama de mercado e o neoliberalismo. Para além disso, a própria forma como o José Saramago vai narrar a constituição dessas figuras de barro, que são trabalhadores e que, justamente por serem de barro, são frágeis, né, facilmente se quebram, e que não são comercializáveis, né? Não, à medida que ninguém se interessa por isso, né? Então a gente tem aí a ideia de um exército industrial de reserva, a gente tem aí a ideia de um espaço onde tudo é comercializável, onde você vive, dorme, onde as luzes são todas artificiais, né? Ditadas pelo ritmo dos corredores de lojas. E a própria forma como o centro, ao organizar toda a vida dessa população, ele vai dizer aquilo que tem valor e aquilo que não tem valor, né? E o neoliberalismo, de certa maneira, representa tudo isso para a nossa condição de classe trabalhadora. O neoliberalismo, ele não é apenas um sufixo do neo com o liberal. Ele é, em suma, uma reforma realizada sobre o espírito humano desde a década de 70, 80. E aí a gente vai falar um pouquinho mais detidamente sobre isso quando a gente entrar nos textos. E aí, por que a gente começa então falando de José Saramago? Porque José Saramago era um sujeito de esquerda, um comunista, um intelectual engajado, né? E nessa obra ele já pinta com essas tintas distópicas o que estava por vir, né? E chegou até nós, né? O centro hoje é esse local que nós chamamos de mercado, né? O mercado é um local onde todas as relações sociais elas passam a ser ditadas por fatores econômicos, onde uma coisa como capital humano, homos econômicos e a própria forma como a gente procura vender a nossa força de trabalho numa competição irrestrita vai delinear e ditar a maneira como a gente vai se relacionar uns com os outros. E para além disso, a gente não pode esquecer jamais a recusa ao Estado. Mas não apenas ao Estado, mas tudo aquilo que se constitui enquanto comum, comunitário. Não necessariamente apenas o público, não se trata apenas de uma redução do que a gente chama de público, mas de uma recusa a tudo aquilo que é comum e que pode ser compartilhado. Por exemplo, água. A gente começa dessa maneira, né? Dizendo que, olha, o neoliberalismo ele é uma corrente da economia, mas que ele não dita apenas uma organização do mercado, buscando a comercialização, a mercantilização de tudo, mas uma reforma no espírito humano advinda desde a década de 70 e 80, certo? E aí eu gostaria então de começar apresentando essas obras para vocês que vão ser utilizadas na aula, né? A primeira, vocês foram convidados a ler, eu acho que 2 capítulos e a introdução, o David Harvey, o Neoliberalismo, História e Implicações. Eu li esse livro já faz algum tempo, foi no mês de agosto que eu li ele, né? Porque quando eu sabia que eu ia dar essa aula, eu queria um texto que me falasse mais sobre a história do neoliberalismo do que sobre os efeitos dele. Eu acho que quando a gente se depara com um fenômeno como esse, ir até a base, até a história, o que permitiu que ele existisse,
nos permite entender melhor por que ele se constitui dessa maneira, né? E aí esse texto do David Harvey, que vocês têm aí um material para ler, ele é bastante certeiro nisso, né? David Harvey é um geógrafo norte-americano, ele tem diversos livros, né? Eu tenho aqui até um outro dele. Tá aqui, ó. Eu comprei esse agora numa promoção, que eu vou ler assim que eu tiver um tempo. Mas ele tem um livro que a gente lê muito na nossa área, no serviço social, que é o A Condição Pós-Moderna. Em Condição Pós-Moderna, David Harvey vai fazer uma análise certeira, né? Desde alguns elementos vinculados ao que ele vai chamar de emersão de uma outra concepção e organização da vida, né? Que é a pós-modernidade. Então, nesse livro ele vai discorrer sobre o neoliberalismo. Para além dele, a gente tem também o curso do Michel Foucault chamado O Nascimento da Biopolítica, 14 de fevereiro de 1979. Gente, deixa eu explicar para vocês aqui como é que é isso aqui. O Michel Foucault ele tem várias obras, né? Ele tem Vigiar e Punir, ele tem História da Sexualidade, volume 1, 2 e 3, ele tem História da Loucura, mas para além das obras que o Michel Foucault publicou, nós temos também publicados os cursos que ele ministrava no Collège de France. Como é que funciona isso? Ele dava cursos livres no Collège de France, né, uma instituição de ensino super tradicional na França, em que os professores, né, no caso do Michel Foucault, todos os anos davam um curso inédito. E aí, esses cursos inéditos, posteriormente, foram organizados em livros. E esses livros eles são organizados também no formato de aulas. Então aqui nós temos as aulas desse curso, né, separadas por dias, com várias notas explicativas. E aí esse texto, Nascimento da Biopolítica, o Foucault ele vai discorrer sobre o biopoder, mas ele vai discorrer sobre o biopoder a partir da ascensão e organização do neoliberalismo. Então, por um lado, o David Harvey, na apresentação da história do neoliberalismo, ele vai se voltar e muito para a forma como o neoliberalismo ele se organiza a partir de um certo momento em experiências pulverizadas em várias partes do mundo, com foco principalmente no Reino Unido com Margaret Thatcher, nos Estados Unidos com Ronald Reagan e algumas menções à experiência realizada no Chile e também menções inclusive ao Brasil. Mas o Michel Foucault, na apresentação dele sobre o neoliberalismo, que aparece aqui no curso Nascimento da Biopolítica, ele vai partir muito mais dos os ordoliberais, aliás, da Alemanha, que foram o ponto da onde se disseminou aí, as obras do intelectual principal do neoliberalismo, que é o Hayek, que o pessoal do MBL curte bastante, e vai justamente vai fornecer o substrato teórico que organiza a racionalidade neoliberal. Enfim, é isso, tá bom? Então a gente começa, e aí, enfim, são dois textos diferentes, né? Um mais voltado para a história, o outro voltado mais aos fundamentos. Ambos, né, enriquecem bastante quando lidos conjuntamente, e a ideia então é a gente dar uma pincelada nesses elementos. Então, vamos começar definindo o que é o neoliberalismo, né, a partir das indicações do David Harvey. O neoliberalismo é, em primeiro lugar, uma teoria das práticas político-econômicas que propõe que o bem-estar humano pode ser mais bem desenvolvido, liberando-se as liberdades e capacidades empreendedoras individuais, no âmbito de uma estrutura institucional caracterizada por sólidos direitos à propriedade privada, livres mercados e livre comércio. Então, o neoliberalismo, de certa forma, é uma complexificação, vamos dizer assim, do liberalismo, né? O liberalismo que vocês já viram em outras disciplinas, ele sucintamente parte aí de uma corrente da economia política do século XIII, com John Locke, em que ele vai colocar ali a centralidade e importância da liberdade para que as pessoas não estejam submetidas ao jugo do rei. Né? Mas a gente tem que entender que essa corrente filosófica, né, o liberalismo, a partir de John Locke, que vai avançando aí nos séculos e vai se difundir bastante, principalmente a partir do século XVI, XVII, ele vai muito resultar aí no processo de constituição da burguesia, e essa liberdade, ela não é um componente filosófico, tipo, sou livre. Não, liberdade aqui é o direito a fazer parcerias e associações comerciais sem se submeter à vontade do rei. Né? E aí o rei, nesse primeiro momento, que depois a gente pode assumir aí como um Estado moderno, vamos chamar assim. E aí essa ideia de liberdade, do liberalismo, que vai avançando nos séculos, e que em muito é resultado também do que a gente pode chamar da acumulação primitiva do capital,
justamente na exploração das colônias, foi muito importante para a constituição posterior do que a gente vai chamar aí da Revolução Francesa, em 1789, enfim. Mas assim, o liberalismo, então, ele se complexifica e se converte em outra coisa, né? A partir de um certo momento no início do século XX, principalmente no período entre guerras. Uma das preocupações centrais que existia era justamente a não continuidade de estatização da vida por via do Estado que fosse violento, né? Que fosse monolítica, né? Então vocês têm que entender que estávamos saindo não apenas da Primeira Guerra Mundial, né? E prestes a entrar na Segunda, mas também havia uma sensação de desconfiança e medo com relação ao Estado, tanto o Estado que se propunha ao comunismo, quanto o Estado violento, agressor, que entravam aí nessas guerras e tal. Então, de certa maneira, o neoliberalismo ele aparece como uma ideologia que se propõe a salvaguardar os sujeitos, os indivíduos, da ação do Estado. E, ao mesmo tempo, também de remover qualquer entrave ou impedimento a relações econômicas, né? Enfim. E aí ele vai se complexificando e vai se tornando outras coisas, né? E aí qual que é o papel do Estado nesse processo? O papel do Estado é criar e preservar uma estrutura institucional apropriada a essas práticas. O Estado tem de garantir, por exemplo, a qualidade e a integridade do dinheiro. Deve também estabelecer as estruturas e funções militares, de defesa da polícia e legais, requeridos para garantir direitos de propriedade individuais e para assegurar, se necessário, pela força, o funcionamento apropriado dos mercados. Então, ao Estado cabe um papel de mediador. Existe um intelectual francês chamado Althusser, que eu li pouquíssima coisa dele, mas eu sempre acabo mencionando essa citação dele. Se eu não me engano, em Aparelhos Ideológicos de Estado. Eu tenho inclusive que pegar minha cópia para ver se é isso mesmo, porque eu estou falando isso em várias aulas, mas eu não fui conferir na fonte. Mas o Althusser vai falar o seguinte sobre o Estado. O Estado ele não tem que ser pensado nem desde uma perspectiva do público, nem desde uma perspectiva do privado, né? O Estado ele é a condição primeira para que exista público e privado. Pensando essa racionalidade, isso faz muito sentido, porque o Estado é colocado então como uma espécie de mediador que assegura não apenas a propriedade privada, mas a exploração por parte do mercado. Ao mesmo tempo em que nas frentes ou nos espaços onde o Estado ele acaba sendo requisitado, como por exemplo no tema da segurança pública, nós vamos ter um Estado inflado. Por outro lado, no que a gente pode chamar aí de uma proteção social às populações, a gente vai ter um Estado mínimo, à medida em que as pessoas elas vão ser cada vez mais convidadas e encorajadas para procurar essa proteção do Estado no setor privado. Mas depois a gente entra mais detidamente nisso. É só para vocês terem uma ideia da maneira como o Estado é pensado nesse quadro. E para além disso, o que significa essa criação de mercados, então? Se não existirem mercados em áreas como a terra, a água, a instrução, o cuidado da saúde, a segurança social ou a poluição ambiental, estes devem ser criados, se necessário, pela ação do Estado. Então, olha só, o neoliberalismo ele vai reconhecer então, ou ele vai requisitar então, o desprezo a qualquer ideia de bem comum. Vejam, a água ela não é privada ainda. O que nós pagamos é o fornecimento da água e o serviço, mas nós não pagamos pela água. Nós, quando compramos uma garrafinha mineral, nós estamos pagando pelo produto, pela embalagem, pela distribuição dela, mas nós não estamos pagando a água em si. A água ela não é comercializável. E a mesma coisa a água que a gente recebe em nossas casas, né, no fornecimento. Para a racionalidade neoliberal, não existe bem comum, não existe bem natural que seja comum. Na verdade, tudo é comercializável. Inclusive, eu tenho um texto sobre o movimento integralista brasileiro, em que o neoliberalismo surgiu, avançou algumas décadas, em que, esse texto aqui, um dos trechos que mais me deixou impressionado foi o que trouxe a defesa que certas facções neoliberais, certos atores mais radicais dessa direita neofascista vai fazer, que inclusive deveria haver um mercado de órgãos. Se você tem um rim e você quer doá-lo, você deveria ser livre para dispor desse rim. E o Estado não deveria legislar sobre o seu órgão. Então, é esse o ponto extremo, que pode parecer algo curioso apenas, mas que existe, está avançando, inclusive.
e que vai nos demonstrar o seguinte: essa é uma racionalidade econômica que coloca todos os interstícios da vida em um campo comercializável. E essa vida não é apenas a nossa organização, né, enquanto indivíduos sujeitos constituídos, né, ou constituintes de uma classe social, mas também a própria relação com o mundo. Então tudo passa a ser comercializado, inclusive a água, né? Existe um documentário, um filme sobre o processo de privatização da água em um país da América Latina. Eu vou depois pesquisar e colocar aí. Que as populações autóctones, né, eles se posicionaram contrários, né, óbvio, mas foi uma luta muito grande. E no Brasil isso tem avançado bastante, né? Só para vocês terem uma ideia, nós estamos muito próximos da privatização não apenas do aquífero, né, esse aquífero gigantesco que foi encontrado, se é que já não foi privatizado, mas também da própria água, né? O dono da Nestlé, ele sempre reitera isso. Temos que privatizar a água, né? Enfim. Vou tomar uma água enquanto ainda é possível. Resumindo. Parece que esse povo não viu Mad Max. Pois bem, e aí no que se refere o que a gente pode chamar aí de uma interferência mínima do Estado? As intervenções do Estado nos mercados, e aí os mercados é, por exemplo, da água, né, ou da doação de órgãos, entre aspas, devem ser mantidas num nível mínimo, porque de acordo com a teoria do Estado, porque de acordo com a teoria neoliberal, possivelmente o Estado não possui informações suficientes para entender devidamente os sinais do mercado, preços, e porque poderosos grupos de interesse vão inevitavelmente distorcer e viciar as intervenções do Estado, particularmente nas democracias, em seu próprio benefício, né? Então a gente tem que pensar no mercado como apresentado enquanto um tipo de racionalidade que a gente, para compreender, vai aplicar a ele certas características. Então nós dizemos que o mercado está agitado, nós dizemos que o mercado acordou de mau humor, nós dizemos que o mercado está animado, né? Essas são características eminentemente dadas a criaturas vivas, né? O meu gatinho, ele acorda de mau humor, né? Eu estou animado. O mercado já é outra história. Mas o mercado ele se tornou, a partir de um certo momento da nossa história, tão indecifrável no que a gente pode chamar aí de capital especulativo e na própria forma como as dívidas são feitas e a própria forma como inclusive o Estado ele é chamado para o resgate a essas crises, que a gente passa justamente a aceitar que o mercado, por ser indecifrável, o Estado ele deve deixá-lo atuar porque o Estado não tem condições ou ferramentas para decifrá-lo e compreendê-lo bem. E aí, como referência, para vocês verem bem isso, existe um filme sobre a crise de 2008 da bolha imobiliária que é muito interessante e que tenta, de forma muito didática, explicar no que consiste ou no que consistiu a bolha imobiliária de 2008 e a crise financeira. E aí, o que o liberalismo destruiu? Vamos lá. O processo de neoliberalização, no entanto, envolveu muita destruição criativa, não somente dos antigos poderes e estruturas institucionais, chegando mesmo a abalar as formas tradicionais de soberania do Estado, mas também das divisões do trabalho, das relações sociais, da promoção do bem-estar social, das combinações de tecnologia, dos modos de vida e de pensamento, das atividades reprodutivas, das formas de ligação à terra e dos hábitos do coração. Na medida em que julga a troca de mercado, uma ética capaz em si de servir de guia a toda ação humana e que substitui todas as crenças éticas antes sustentadas. O neoliberalismo enfatiza a significação das relações contratuais no mercado. Então, isso que o David Harvey vai trazer, que o Michel Foucault vai trazer também de maneira muito incisiva no livro, vai partir do seguinte: o neoliberalismo ele reestruturou toda a organização da nossa sociedade. Então a gente teve aí não apenas uma redução do que a gente pode chamar aí de estado de bem-estar social, de políticas públicas, de modelos de proteção social, mas também a própria forma como nós vamos nos organizar enquanto indivíduos, né? E aí o conceito de homos econômicos que o Michel Foucault vai trazer nos ajuda a entender isso. A ideia do autoinvestimento, a ideia do pai que investe no filho, enfim. E para além disso, um outro exemplo que é dado, acho que pelo Michel Foucault, é sobre o casamento. Então o casamento hoje, ele não é mais pensado como uma instituição para a vida inteira. Ele é pensado enquanto um contrato, né?
E esse contrato ele se dá na forma como as relações se organizam. Não estou aqui fazendo críticas ao casamento ou dizendo que o casamento agora é melhor ou pior. Estou dizendo apenas no que ele se tornou, como ele se apresenta hoje, tá bom? Eu sou favorável ao casamento e sou muito mais favorável ao divórcio também. Sou um defensor ferrenho do direito ao divórcio. E aí um outro tema que eu queria tratar com você é a ideia de que todas as ações humanas, então, elas passam a estar hospedadas no domínio do mercado, né? Então, o neoliberalismo ele sustenta que o bem social é maximizado se maximizam o alcance e a frequência das transações no mercado, procurando enquadrar todas as ações humanas no domínio do mercado. Isso requer tecnologias de criação de informação e capacidades para acumular, armazenar, transferir, analisar e usar maciças bases de dados para orientar decisões no mercado global. Então, isso vai dizer o seguinte, olha, quanto mais liberdade a gente dá para o indivíduo para que ele possa vender a sua força de trabalho, entre aspas, no mercado de trabalho, quanto mais liberdade a gente dá para que o sujeito possa empreender, né, melhor é. E aí, esse é um elemento problemático porque nós vivemos numa sociedade extremamente desigual, em que os sujeitos eles têm condições objetivas de competir muito distintas, né? E nós sabemos disso, a maldita meritocracia, que é tão defendida por essa corrente, e que nós sabemos que na realidade não cola, né? Mas essa abertura, né, irrestrita e inquestionável para o mercado, para que o sujeito possa empreender, ele é um ponto central para que a gente possa partir dessa ideia que é do indivíduo-empresa. O indivíduo-empresa ele se constitui numa relação contratual, por exemplo, quando ele vende a força de trabalho, pensando-se enquanto uma empresa. Então você não tem um CPF, você tem um CNPJ, você é pensado enquanto uma empresa, você não é pensado a partir de uma classe ou de uma categoria de trabalho. Por isso que uma das principais frentes ou principais ações do neoliberalismo na sua Constituição foi justamente atacar todas as formas de sindicato, todas as formas de organização, todas as formas, inclusive, de reconhecimento e constituição de solidariedade da classe trabalhadora. Nós precisamos, para o neoliberalismo, sermos indivíduos empresa. E aí, para isso, a gente não pode ter qualquer solidariedade com o nosso par, porque ele compete conosco. E aí vocês podem se perguntar, né? Afinal, como que o neoliberalismo conseguiu se incutir dessa forma? E primeiro a gente tem que entender que o neoliberalismo, na maneira como ele se apresentava teoricamente em sua fundação, é muito diferente da maneira como ele vai se organizar contemporaneamente, né? Há um processo de mudança radical na sua proposta, né? Mas em síntese, o neoliberalismo ele defendia ou ele requisitava enquanto fundamental a dignidade humana e a liberdade individual, né? Eram valores centrais da civilização para o neoliberalismo. Então eles fizeram essa escolha porque são ideias muito convincentes e sedutoras. Esses valores eles sustentavam essas figuras, né? Estavam ameaçados não somente pelo fascismo e pelas ditaduras, mas também pelo comunismo. E também por todas as formas de intervenção do Estado, que substituíssem os julgamentos de indivíduos dotados de livre escolha por juízes coletivos. Então, essa é a questão central. O neoliberalismo é o reino do indivíduo isolado, pensado enquanto uma empresa de si. E os efeitos diretos disso partem justamente da ideia de que a gente não precisa de um Estado interventor. Intervenção apenas quando se faça a necessária manutenção e segurança para a reprodução desse modo, pelas ações violentas, né? Então, um aparelho que se torna bastante intenso por parte do Estado, num regime neoliberal, é justamente a segurança pública. E aí esse mercado não é apenas a segurança pública, mas também a própria constituição do que a gente vai chamar aí de segurança privada. Explicando melhor, né, por que ocorreu a virada neoliberal, a gente pode pegar aí uma citação do David Harvey. A reestruturação das formas de Estado e das relações internacionais depois da Segunda Guerra Mundial pretendia impedir um retorno às condições catastróficas que tanto ameaçaram o poder capitalista na grande crise dos anos 30. Pretendia ainda impedir o ressurgimento das rivalidades geopolíticas e interessados que levaram à guerra. Foi preciso assegurar a paz e a tranquilidade doméstica e firmar alguma espécie de acordo de classe entre capitalistas e trabalhadores. O pensamento da época talvez seja mais bem representado por um texto influente de dois cientistas sociais, Robert Dahl e Charles Lindblom,
publicado em 1953. Tanto o caminho que restara era chegar a uma correta combinação de Estado, mercado e instituições democráticas para garantir a paz, a inclusão, o bem-estar e a estabilidade. Internacionalmente, uma nova ordem mundial foi construída com os acordos de Bretton Woods e as várias instituições, como a ONU, o Banco Mundial, o FMI e o Banco Internacional de Compensações, que foram estabelecidos para ajudar a constituição dessas relações internacionais. Então, esse período pós-guerra, ele é decisivo para que o neoliberalismo ele venha entender que o Estado é um mal a ser combatido, quanto maior o Estado, mais riscos corremos, ao mesmo tempo em que é criado um conjunto de instituições que deveriam articular ou assegurar o desenvolvimento, a correta mediação entre Estado, mercado e instituições democráticas, né? Então você tem uma tríplice aqui. Você tem a ideia de Estado, você tem a ideia de mercado e você tem a ideia de instituições democráticas que deveriam articular esse conjunto. E aí eu pergunto para vocês, qual dessas três, né, foi mais enfraquecida nesse processo, né? O Estado, ele continua existindo. O Estado, ele, inclusive, lembrando Althusser, é a condição para que exista público e privado. O mercado é um elemento ao qual ninguém pode questionar que está aí e está muito bem. A questão mesmo são essas tais instituições democráticas. O que isso significa? O que isso representa? E para além disso, nós temos essas instituições internacionais, como o FMI, como o Banco Mundial, né? E esses diferentes eventos e momentos, como o Consenso de Washington, Bretton Woods, enfim. Né? Mas eu não vou entrar detidamente em cada um deles. Mas, em síntese, essas agências internacionais, elas, resumidamente, oferecem um empréstimo, por exemplo, para um país, para que esse país resolva alguma questão, algum problema, né? Enfim. E esse país ele precisa devolver esse valor. Quando ele não consegue devolver esse valor, o FMI, essas instituições internacionais, né, essas instituições financeiras internacionais, elas servem para fornecer uma suposta ajuda para os países em desenvolvimento, ao mesmo tempo em que você, ao produzir essas dívidas, acaba abrindo formas ou caminhos para se privatizar, né, para se, aliás, retirar desse país o que a gente pode chamar de uma soberania. Ao mesmo tempo, e aí essa é outra questão também, é o seguinte, quando você privatiza uma estatal, em muitas das vezes, ou na maior parte das vezes, essa estatal ela é vendida para um mercado internacional. Né? E muitas vezes, inclusive, é o Estado, inclusive um outro país, que adquire, né, isso. Então, o que você passa a ter aí é um processo de venda, né, de ativos públicos, né, para instituições internacionais, para empresas internacionais que passam a administrar. E aí vocês não precisam ir muito longe para entender o desastre que isso significa. Basta pensar em Brumadinho, né? Basta pensar na privatização da Vale, no caso. Basta pensar também na crise energética que aflige, né, o Amapá. Né? A privatização da eletricidade no Amapá resultou nessa crise. Ao mesmo tempo em que, se você for ver, as taxas de cobrança que você tem no Amapá, elas são exorbitantes. Né? Enquanto que, quando você consegue manter esse serviço enquanto um serviço público, você tem uma outra característica, um outro entendimento. E essa é uma questão central que vocês precisam ter claro. Toda vez que um político apareça falando para vocês que ele é um empresário de sucesso e que por isso ele vai administrar o bem público como se fosse uma empresa, né? O Brasil tem que ser pensado como empresa, né? Quantos partidos políticos não disseram isso? Quantos prefeitos nessas eleições não disseram? As contas não fecham porque nós não estamos tratando o serviço público como uma empresa. Tenham claro, a empresa tem enquanto fim, objetivo, não a satisfação do cliente, não o atendimento da demanda do cliente, mas o lucro. A partir do momento em que toda a racionalidade que gesta a organização e a administração pública passa pela lógica empresa, a gente está muito mal das pernas, porque não se trata do público. A lógica da empresa é assegurar o lucro. Se a gente está constituindo um Estado que na sua forma pública, do Estado, enfim, só consegue pensar numa lógica de empresa, né, porque não entende o que é a coisa pública, a gente está muito mal das pernas. E é isso que a gente está vendo. Né? As prefeituras, partidos como o Novo, por exemplo, que vende a ideia de ser uma nova política pensada a partir da experiência exitosa dos seus empresários, que são agora políticos. Né? E a questão é essa.
a gente não pode permitir que o espaço, o bem público, seja pensado como uma empresa, né? Porque isso não faz nenhum sentido. É outra coisa. Enfim, divaguei. Onde é que eu tava? Pessoal, levantei para tomar um café, mas já vamos voltar aqui. A gente vai falar agora sobre a Margaret Thatcher. Em maio de 79, Margaret Thatcher foi eleita na Grã-Bretanha com a firme obrigação de reformar a economia. Sobre a influência de Kate Joseph, um publicista e polemista bem ativo, com fortes vínculos com o neoliberal Institute of Economic Affairs, ela aceitou o abandono do keynesianismo, e aí keynesianismo está a ver diretamente com um Estado mais ampliado, que pense formas, né, de proteção social aos seus cidadãos, ao mesmo tempo em que, né, constitui aí uma classe trabalhadora organizada também por sindicatos, uma classe trabalhadora mais forte, em síntese. E a ideia de que as soluções monetaristas do lado da oferta eram essenciais para curar a estagflação que marcara a economia britânica naquela década. Thatcher reconhecia que isso significava nada menos que uma revolução em políticas fiscais e sociais, e demonstrou imediatamente uma forte determinação de acabar com as instituições e práticas políticas do Estado Social-Democrata, que consolidara no país a partir de 1945. E aí essas decisões da Thatcher envolviam enfrentar o poder sindical, atacar com todas as formas de solidariedade social que prejudicassem a flexibilidade competitiva, como as expressões pela governança municipal e mesmo o poder de muitos profissionais e de suas associações, desmantelar ou reverter os compromissos do Estado de bem-estar social, privatizar empresas públicas, incluindo as dedicadas à moradia popular, reduzir impostos, promover a iniciativa dos empreendedores e criar um clima de negócios favorável para induzir um forte fluxo de investimento externo, particularmente no Japão. Então, a Thatcher, ela não pode ser pensada como a Meryl Streep ou como a Scully de Arquivo X, Billy Anderson. Ela tem que ser pensada como aquilo que ela era. Uma mulher que defendia de forma intransigente o rompimento e a destruição de qualquer forma de constituição de solidariedade entre os indivíduos. Margaret Thatcher ela era conhecida pela seguinte sentença: a sociedade não existe, apenas homens e mulheres individuais. Né? E esse é o resultado direto, né, do desmantelamento de um projeto de proteção social no Reino Unido. Todas as formas de solidariedade elas tinham de ser dissolvidas em favor do individualismo, da propriedade privada, da responsabilidade individual e dos valores familiares. O ataque ideológico nessas linhas advindos de Thatcher era implacável. Como ela mesma disse, a economia é o método. O objetivo é a reforma do espírito humano. E aí, né, esse tipo de explicação sobre o neoliberalismo vai apontar um ponto central também muito importante para a gente compreender a sua Constituição, que é justamente a aproximação desse com o autoritarismo, com o fascismo, inclusive. A ideia de liberdade degenera, sim, em mera defesa do livre empreendimento, que significa a plenitude da liberdade para aqueles que não precisam de melhoria em sua renda, seu tempo livre e sua segurança, e um mero verniz da liberdade para o povo, que pode tentar em vão usar seus direitos democráticos para proteger-se do poder e dos que detêm a propriedade. Mas se, como é sempre o caso, não é possível uma sociedade sem poder e compulsão, nem um mundo em que a força não tenha função, a única maneira de manter essa visão utópica liberal está na força, na violência e no autoritarismo. Há uma relação, em síntese, muito próxima entre neoliberalismo e fascismo. Essa ideia intransigente do mercado acima de tudo, e como é que era mesmo o slogan desse governo? Enfim, mercado é o elemento central. Mercado é seu Deus, em síntese. Isso é muito problemático e apresenta o quão frágil as democracias ocidentais são. Primeiro que a democracia liberal ela já é problemática por si só, né? A gente não pode partir do suposto de que elas em si resolveriam alguma coisa dentro deste modo de produção, né? Mas o que a gente vive hoje, né, pensando a série de golpes que ocorreram na América Latina, por exemplo, demonstram o seguinte pra gente. Essa racionalidade que vai dizer que o indivíduo ele deve lucrar acima de qualquer coisa, que inclusive vai permitir com que alguns empresários de muito renome apareçam em público e digam que, olha, não podemos parar a economia já que vão morrer no máximo 7 mil pessoas. Essa é uma racionalidade neoliberal porque este indivíduo empresa ele está defendendo os seus ganhos, né? E esse tipo de colocação ela é vista como algo normal, como algo que pode simplesmente ser dito
ideia torpe de liberdade de expressão que encoraja as pessoas, inclusive, a se colocarem em risco, né? Ela denota a proximidade entre neoliberalismo e autoritarismo, porque só a partir da força é que você pode assegurar essa forma de exploração e enriquecimento irrestrito a esses indivíduos. Tem um livro, 3, na verdade, que eu queria indicar para vocês também, para quem tiver interesse. Esse aqui é A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal, em que o Pierre Dardot e o Christian Lavaux eles vão fazer um estudo sobre a sociedade neoliberal a partir justamente, né, do que a sociedade neoliberal representa, né, desde uma perspectiva bastante sensível aos seus preceitos, às suas premissas, e a um sofisma básico que permeia todo o projeto neoliberal. O sofisma existem problemas na sociedade, não há outras formas de resolvê-lo senão pelo mercado. Uma completa ausência de alternativa é a chave analítica que nos permite entender por que o neoliberalismo cola tanto. Porque não há outra perspectiva, não há outra forma, né? Aí um outro texto deles também, esse comum, ensaio sobre a Revolução no século XXI, em que eles vão falar sobre o neoliberalismo, né, sobre a sociedade que a gente vive hoje e o comum, a ideia do que a gente pode compartilhar. E por fim, esse aqui, que aí vai expressar de maneira mais contundente, né, de que maneira essa violência, esse autoritarismo neoliberal faz acordos tácitos com a democracia liberal. Então a gente vive numa sociedade extremamente violenta contra certos segmentos, né? E o neoliberalismo ele está ok com isso, né? O Estado ele tem investimentos, né, irrestritos na área da segurança pública, né, e nós sabemos qual é o efeito disso. E aí o que o Stephen Graham vai apontar nesse texto é a maneira como as cidades vão constituindo, né, gradativamente uma espécie de equipamento de segurança privado. E aí eu costumo usar esse exemplo, né? Eu vivo numa cidade onde o policiamento público, assegurado pela polícia, ele não chega nem aos pés da segurança privada. A gente tem uma empresa de segurança privada que cuida de toda a cidade, basicamente. E esse é um exemplozinho do que significa pensar uma cidade sitiada, o que significa pensar uma empresa ofertando um serviço que é de segurança, que deveria ser disponibilizado pelo poder público, mas que por se omitir, acaba vendo uma empresa privada assumindo todo o espaço, né? Então esses são alguns livros que nos permitem pensar essa sociedade como a gente tem hoje e sempre a partir desse observatório do neoliberalismo. Avançando, por que os abastados então e poderosos apoiam com tanta avidez certas concepções particulares de direitos e liberdades enquanto tentam nos persuadir de sua universalidade e sua bondade? Afinal, 30 anos de liberdades neoliberais não apenas restauraram o poder de uma classe capitalista estreitamente definida, como também produziram imensas concentrações de poder corporativo no setor energético, nos meios de comunicação, na indústria farmacêutica, nos transportes e mesmo no varejo. Por exemplo, a liberdade do mercado que Bush proclama como ponto alto da aspiração humana mostra não ser nada mais do que os meios convenientes de disseminar o poder monopolista e corporativista, né, em que a Coca-Cola possa se vender em qualquer país do mundo. Com uma influência desproporcionada sobre os meios de comunicação e o processo político, essa classe tem tanto estímulo como poder para nos persuadir de que estamos todos melhores sobre um regime neoliberal de liberdades. Para a elite, vivendo com conforto em seus guetos dourados, o mundo tem de fato de parecer um lugar melhor. Como poderia ter dito Polanyi, o neoliberalismo proporciona direitos e liberdades àqueles que não precisam de melhoria em sua renda, seu tempo livre e sua segurança, deixando um verniz para o resto de nós. Como então o resto de nós simplesmente aceitou esse tipo de coisa? E aí o David Harvey ele vai fazer uma longa exposição pensando o exemplo do senso comum, né, citando para isso um marxista chamado Antônio Gramsci. Ele vai partir então da ideia de senso comum e ele vai explicar o seguinte: olha, nós tivemos a constituição de um discurso muito alinhado entre políticos e mídia para convencer as pessoas de que essa era a alternativa viável para a segurança e para a sociedade.
né? E aí, o que o David Harvey ele vai nos falar sobre isso? O senso comum é construído com base em práticas de longa data de socialização cultural, que costumam ficar profundas raízes em tradições nacionais ou regionais. Não é o mesmo que bom senso, que pode ser construído a partir do engajamento crítico com as questões do momento. Assim sendo, o senso comum pode ser profundamente enganoso, escamoteando ou obscurecendo problemas reais sob preconceitos culturais. Valores culturais e tradicionais, como a crença em Deus e no país ou concepções da posição da mulher na sociedade, e temores, seja de comunistas, de imigrantes, de estrangeiros ou outros em geral, podem ser mobilizados para mascarar outras realidades, invocar slogans políticos que mascarem estratégias específicas por trás de vagos artifícios. A palavra liberdade então se torna um botão onde as elites recorrem toda vez que veem que há alguma forma de ameaça ao seu poder. Exemplo, Trump, antes de perder a eleição, considerou seriamente ir para a guerra contra o Irã, eu acho. Porque ele sabia que isso o asseguraria mais votos, né? Toda vez que um presidente norte-americano vai à guerra, ele assegura a sua reeleição, né? E sempre em nome da liberdade. E essa é a questão central. Então, por um lado, você tem um convencimento que passa por aspectos econômicos, né? Pela constituição da própria sociedade. Por outros, você tem esse tipo de valores que são bastante conservadores, mas que alocam um lugar muito específico em nossa sociedade que nos permite entender que as coisas têm um lugar, né? Tanto é que o neoliberalismo é uma racionalidade ideologicamente machista, por exemplo, pela maneira como ele vai entender qual é o lugar das mulheres na nossa sociedade. E para além disso, né, esse processo de convencimento, ação específica, tanto da mídia quanto dos políticos, permitiu que durante décadas a gente engolisse, de certa forma, o discurso neoliberal, sem perceber que esse era um discurso neoliberal, né? Uma outra forma também de convencimento partiu justamente pela constituição de uma expertise, de um conjunto de intelectuais, que a gente pode chamar de intelectuais da apologética neoliberal, que vão se posicionar enquanto defensores intransigentes da racionalidade neoliberal. E aí entra o nosso excelentíssimo ministro da Economia, Paulo Guedes. Existe uma expressão chamada Chicago Boys, porque a Universidade de Chicago ela foi um ponto central para a irradiação das ideias neoliberais. E intelectuais como Paulo Guedes se formaram nessa universidade e ficaram então com o compromisso de levar essa racionalidade para os seus países de origem. Inclusive, Paulo Guedes deveria ter sido ministro da Economia no governo Collor. Ele não conseguiu, mas agora conseguiu, né? Paciência, né? Esperou, conseguiu o que queria. E aí, sobre os Chicago Boys, a gente pode falar, a partir da influência neoliberal, o seguinte. Por volta de 1990, a maioria dos departamentos de economia das grandes universidades acadêmicas, instituições que fazem pesquisa, e das escolas de negócios foi dominada por modelos neoliberais de pensamento, um fato cuja importância não se pode subestimar. As universidades acadêmicas dos Estados Unidos foram e são campos de treinamentos para muitos estrangeiros que levam aquilo que aprenderam para seu país de origem. Por exemplo, as principais figuras da adaptação chilena e mexicana ao neoliberalismo eram economistas treinados nos Estados Unidos, assim como para instituições internacionais como o FMI, o Banco Mundial e a ONU. É assim, Moro não é o precursor do treinamento, né, eu ia falar intelectuais, mas enfim, agentes apologéticos nos Estados Unidos, né? O Paulo Guedes veio antes, né? E vários outros também, né? Enfim, mas isso é importante trazer, né? É importante ter claro que, para além da mídia, para além do discurso afinado pela política, se constituiu uma racionalidade que adentrou nos espaços públicos, principalmente, né? No poder público, para legitimar e assegurar as reformas neoliberais. O Estado neoliberal ele deve favorecer fortes direitos individuais à propriedade privada, o regime de direito e as instituições de mercado de livre funcionamento e do livre comércio. O Estado tem, portanto, de usar seu monopólio dos meios de violência para preservar a todo custo essas liberdades. Por extensão, considera-se bem fundamental a liberdade de negócios e corporações de operar nesse arcabouço institucional, livres mercados e livre comércio. A teoria neoliberal sustenta que a eliminação da pobreza no plano doméstico mundial pode ser mais bem garantida através dos livres mercados e do livre comércio.
Os neoliberais são particularmente ativos na promoção da privatização de ativos. A ausência de claros direitos de propriedade, como sucede em muitos países em desenvolvimento, é julgada uma das maiores barreiras institucionais ao desenvolvimento econômico e à melhoria do bem-estar humano. O reconhecimento e a atribuição de direitos de propriedade são tidos como a melhor maneira de proteger as pessoas da chamada tragédia dos bens comuns, a tendência de superexploração por alguns indivíduos de bens comuns a todos, como a terra e a água. Setores antes geridos pelo Estado tendem a passar à iniciativa privada e desregulados. O Estado neoliberal deve então buscar persistentemente reorganizações internas, novos arranjos institucionais que melhorem sua posição competitiva como entidade diante de outros estados no mercado global. Embora a liberdade pessoal e individual no mercado seja garantida, cada indivíduo é julgado responsável por suas próprias ações e por seu próprio bem-estar, do mesmo modo como deve responder por eles. Esse princípio é aplicado aos domínios do bem-estar social, da educação, da assistência à saúde e até aos regimes previdenciários. O sucesso e o fracasso individual são interpretações em termos de virtudes empreendedoras ou de falhas pessoais, como não investir o suficiente em seu próprio capital humano, por exemplo, em vez de atribuídos a alguma propriedade sistêmica, como as exclusões de classe que se costumam atribuir ao capitalismo. Então, isso é interessante justamente por causa disso, porque quando a gente pensa o processo de privatização dos modelos de proteção social, a gente tem como exemplo o Chile, né? Então, o Chile, ele desde Pinochet, passa por um processo de reformas bastante agressivas, né, no âmbito das políticas públicas e sociais, e um dos efeitos diretos é a privatização da Previdência. E qual que é o resultado direto disso? Né? Você tem toda uma população hoje no Chile que não tem direito à aposentadoria. Então você tem, por exemplo, os estudos que vão apontar a quantidade de suicídios entre os idosos. Mas, para além disso, a própria impossibilidade de que os jovens possam estudar. Né? Não existe mais nada público. E a partir do momento que não existe mais nada público, se você não pode pagar, você não acessa. E se você acessa os piores modelos possíveis, né, dentro desse quadro. Então, o Chile é um exemplo constante utilizado para se entender qual que é o efeito numa nação marginalizada, né, pensando a América Latina, que assumiu o discurso neoliberal na sua Constituição. Tanto é que agora o Chile vai passar por uma reforma da Constituição. E aí vamos falar especificamente sobre as políticas sociais. Né? No plano doméstico, o Estado neoliberal é necessariamente hostil a toda forma de solidariedade social que imponha restrições à acumulação do capital. Sindicatos independentes ou outros movimentos sociais que adquiriram substancial poder sobre o liberalismo embutido têm, portanto, de ser disciplinados, se não destruídos, em nome da supostamente sacrossante liberdade individual do trabalhador isolado. É justo nesse contexto de redução de recursos pessoais advindos do mercado de trabalho que a determinação neoliberal de devolver toda a responsabilidade por seu bem-estar ao indivíduo tem efeitos duplamente deletérios. À medida que reduz os recursos dedicados ao bem-estar social e reduz o seu papel em áreas como assistência, saúde, o ensino público e assistência social, que um dia foram são fundamentais para o liberalismo, o Estado vai deixando segmentos sempre crescentes da população expostos ao empobrecimento. A rede de seguridade social é reduzida ao mínimo, indispensável em favor de um sistema que acentua a responsabilidade individual. Em geral, se atribuem os fracassos pessoais a falhas individuais e, com demasiada frequência, a vítima é quem leva a culpa. Essa é uma síntese do que o Harvey nos apresenta para pensar o neoliberalismo. Eu não aprofundei algumas questões que vão aparecer no texto dele, e eu acho que o Chile seria bacana pensar, né, diretamente, mas eu não tive tempo de preparar material para falar mais detidamente sobre a situação do Chile, até para pensar a própria condição do Brasil, né, pensando que as reformas no Chile começam na década de 70 e a gente tem no Brasil a reforma da Constituição em 88. Então, no momento que a nossa Constituição Cidadã é aprovada, né, antes disso o processo já estava em andamento, né, da elaboração de uma nova Constituição, a gente tinha um processo de neoliberalização em franca ascensão. Tanto é que o Collor vai dizer que aquela Constituição era irresponsável, ela era impraticável. Então a gente no Brasil teve essa contradição inerente à neoliberalização que ocorreu, né? Vai muito bem para eles, obrigado, mas que demonstrava uma resistência por parte dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada, né? Enfim, mas a gente não vai entrar nessa seara, a gente pode entrar até na aula expositiva se vocês quiserem. A ideia agora é a gente entrar então em algumas indicações do Michel Foucault sobre o neoliberalismo, tá bom?
Então, Foucault analisa que o neoliberalismo intervém em todos os espaços da vida social, sendo o mercado o seu principal regulador. Ao contrário de uma relação que se quer separada do Estado, independente, o mercado se traduz como a única modulação possível na regência tanto das práticas governamentais quanto de qualquer outra esfera da vida. Dessa forma, para o neoliberalismo, e aí a citação do Foucault, o governo neoliberal não tende a corrigir os efeitos destruidores do mercado sobre a sociedade. Ele não tende a constituir, de certo modo, um contraponto ou um anteparo entre a sociedade e os processos econômicos. Ele tende a intervir sobre a própria sociedade, em sua trama e em sua espessura. No fundo, ele tende a intervir nesta sociedade para que os mecanismos concorrenciais a cada instante e em cada ponto da espessura social possam ter o seu papel de reguladores, e é nisso que a sua intervenção vai possibilitar o que é seu objetivo, a constituição de um regulador de mercado geral da sociedade. Então, o que é interessante pensar aí é que o Michel Foucault ele vai colocar o mercado enquanto o elemento central para a própria constituição do governo neoliberal, que é o governo que nós conhecemos hoje. Então, o Estado é que vai dizer, o mercado é que vai dizer se esse governo está governando bem. O mercado é que vai dizer se esse governo, inclusive, vai permanecer ou não neste cargo até o final do seu mandato. E o mercado ele se torna o que nós podemos chamar de um gabarito de inteligibilidade, que nos permite avaliar o que é um bom governo e o que é um mau governo. Tanto é que as políticas sociais elas têm justamente um reflexo direto disso, no sentido de que as políticas sociais, quando se tornam processos ou programas de transferência de renda, elas passam a monetizar algo que deveria ser um direito social. E qual que é o efeito ou a ideia em torno disso? É o seguinte, em síntese, nós deveríamos ter políticas sociais que nos assegurassem o acesso à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, mas quando nós não conseguimos encontrar isso no âmbito do Estado, por meio da coisa pública, nós vamos ter que buscar isso no mercado. E a partir do momento em que nós recebemos esse dinheiro para procurarmos suplantar a falta de educação de qualidade, a falta de meios para acessar a saúde. A partir do momento que a gente faz com que esse dinheiro retorne ao mercado, a gente está monetizando esse direito social. E é isso que o Michel Foucault, de certa maneira, vai apresentando na análise dele, não só sobre o neoliberalismo, mas sobre o Estado. O biopoder, então, enquanto relação de poder e estratégia de regulamentação sobre a população, constitui na relação com a política social uma regularidade. Regularidade em dois sentidos, a sua constância e o seu fator regulador. Este último quer dizer uma espécie de válvula de escape do controle da crise, tipo de controle que se faz através da assunção social, uma espécie de pacto em que impera a culpa e a responsabilidade pela dívida imposta à classe trabalhadora empobrecida. Dessa forma, o gerenciamento e gestão da política social, pois é assim que passa a ser tratada, assume o mercado como modelo de veridição interna. O próprio modus operandi do mercado impera como lógica interna definidora da abrangência dos gastos e da rentabilidade esperada na operacionalização das políticas sociais. Quer dizer, é na sua utilidade ao mercado que a política social encontra lugar e justificativa. Como essa feitura administrativa, uma loja de departamento no coração do mercado, a política social se apresenta como ponte ao consumo, mas ainda assim com algumas ressalvas, visto que é sempre a desigualdade que deve organizar o acesso. Foucault, em sua análise sobre o neoliberalismo em relação ao aspecto da distribuição de renda, vai afirmar o seguinte: em particular, a relativa igualização, a repartição do acesso de cada um aos bens de consumo não pode, em caso algum, constituir um objetivo. Não pode constituir um objetivo um sistema em que justamente a regulação econômica, isto é, o mecanismo dos preços, não se obtém de modo algum por meio de fenômenos de concorrência, e se estabelece através das oscilações que só cumprem a sua função e seus efeitos reguladores, contanto que, é claro, se permita que hajam por meio de diferenças. Em linhas gerais, é preciso que haja pessoas que trabalhem e outras que não trabalhem, ou que haja salários altos e salários baixos. É preciso que os preços também subam e desçam para que as regulações se façam. Por conseguinte, uma política social que tivesse por objeto principal a igualização, ainda que relativa, que adotasse como tema central a repartição entre essa política social seria necessariamente antieconômica. Uma política social não pode adotar a igualdade como objetivo. Ao contrário, ela deve deixar a desigualdade agir. Logo, nada de igualização e, por conseguinte, de modo mais preciso, nada de transferência de renda de uns para outros, mas particularmente uma transferência de renda é perigosa quando tirada da parte da renda que é subproduto de poupanças de investimentos. Por conseguinte, tirá-la seria subtrair do investimento uma parte de renda e dedicá-la ao consumo.
A única coisa que você pode fazer é tirar dos rendimentos mais altos uma parte que, de qualquer modo, seria consagrada ao consumo, ou digamos, ao sobreconsumo. É transferir essa parte de sobreconsumo seja por razões de desvantagem definitiva, seja por razões de vicissitudes compartilhadas, se achem em um estado de subconsumo, e nada mais. Ou seja, essas últimas frases aqui, essas últimas linhas, elas, de certa maneira, resumem o que é o programa Bolsa Família, por exemplo. Dentro desse quadro, que vai entender que a política social ela não deve atuar para acabar com as diferenças, né? Na verdade, as políticas sociais elas não atuam diretamente nisso, elas vão atuar justamente nesse ponto central, que é assegurar um mínimo de consumo para aqueles que não têm condições de consumir em virtude, por exemplo, do não ingresso no mercado de trabalho. O jogo de diferenciação no interior da política social permite uma tipologia diferenciada pelo grau e nível de exploração a que se encontra submetido cada trabalhador. Sobre esse aspecto é reveladora a análise de Paiva, em que se pode perceber a funcionalidade no repasse do programa Bolsa Família, enquanto mecanismo que permite a superexploração à medida que é o salário agora que se apresenta como um plus. Quer dizer, após ser reconhecido como beneficiário, a constância do recebimento do valor repassado supera a certeza do salário, fazendo deste um mecanismo aquém para a reprodução da força de trabalho. Outro aspecto é a produção justificada da desigualização, em que a gestão da desigualdade é assumida como tarefa benéfica da política social, admitindo e administrando a existência dos que trabalham e dos que não trabalham. Logo, como vem em caráter muito limitado das transformações sociais. Em linhas gerais, trata-se simplesmente de assegurar não a manutenção de um poder aquisitivo, isso de forma alguma, mas de um mínimo vital para os que de modo definitivo ou passageiro não poderiam assegurar sua própria existência. É a transferência marginal de um máximo a um mínimo, não é em absoluto ao estabelecimento a regulação tendente a uma média. Em segundo lugar, o instrumento dessa política social, se é que podemos chamar isso de política social, não será a socialização do consumo e da renda. Só pode ser, ao contrário, uma privatização, isto é, não se vai pedir à sociedade inteira para garantir os indivíduos contra os riscos, sejam os riscos individuais, do tipo doença ou acidente, sejam os riscos coletivos, como os danos materiais, por exemplo. Não se vai pedir à sociedade para garantir os indivíduos contra esses riscos. Vai-se pedir à sociedade, ou antes à economia, simplesmente para fazer que todo indivíduo tenha rendimentos suficientes, de modo que possa, seja diretamente e a título individual, seja pela intermediação coletiva das sociedades de ajuda mútua, se garantir por si mesmo contra os riscos que existem, ou também contra os riscos da existência, ou também contra essas fatalidades da existência que são a velhice e a morte, a partir do que constitui sua própria reserva privada. E aí a gente entra então na crítica Foucaultiana. A crítica Foucaultiana se dá ao questionar se é possível chamar de política social o gerenciamento neoliberal, pois que este implementa desde esse planejamento a sua materialização de forma privatizada, longe de ser assumida por todos. Ao contrário, que seja o indivíduo a assumir os riscos de sua própria existência, também de forma privada. Essa relação ascendente e circular do funcionamento privatizado e privatizante da política social neoliberal, além de produtora de preconceitos e estigmatização, a pobreza como algo repulsivo e vergonhoso, acirra formas de existência privadas de valores de reconhecimento mútuo, sujeitando cada um ao oásis prometido do livre jogo do mercado. A estratégia das políticas sociais neoliberais é individualizante. Isso dito não apenas para contrariar a perspectiva de universalidade da política social. A questão aqui é outra. Os dispositivos individualizantes operados pelas políticas sociais capturam o indivíduo como ente disperso e desvinculado, como se sua realidade fosse pessoal, exclusiva. Além dessa artimanha, outro fator que contribui com esse processo individualizante é a produção mesma do indivíduo como ente econômico, capaz de dar respostas ou se ajustar às medidas propostas. Trata-se da produção do indivíduo endividado nas palavras de Deleuze ou sua atualização na análise de Lazarotto, ao afirmar a constituição não apenas do trabalhador pobre, mas também sua culpabilidade, pois o trabalhador pobre é tido implícita ou explicitamente como responsável por sua condição, estando o trabalhador pobre em dívida com relação à sociedade. Essa conformação da política social não está desatrelada de outro componente fundamental ao neoliberalismo, que é a ideia de capital humano. A tônica recai sobre a análise da racionalidade interna dos comportamentos humanos, tomando o trabalho como conduta econômica que se decompõe em capital, competência e renda. Essa proposição neoliberal repõe o homo econômicos como empreendedor de si mesmo, daí a tônica presente nas instruções do Banco Mundial em torno da formação do capital humano como vetor determinante das políticas sociais. A solução fornecida é monocórdica, ser empresa de si mesmo. No neoliberalismo, a empresa funciona como matriz das relações sociais
exemplar na sua representação como algo articulado e eficiente. Então a gente saiu, né, da análise do Harvey e a gente está entrando então nesse aspecto relacionado justamente à política social, né? E aí o que é interessante pensar na análise do Michel Foucault sobre a política social? Primeiro, a gente não conheceu outro modelo de proteção social, né? A gente não conheceu um modelo de proteção social próximo ao que a gente chama de welfare state, por exemplo. Então, para nós, talvez não soe tão estranho assim esse processo de mercantilização das políticas sociais, né? À medida em que a gente entende que, por exemplo, o repasse direto de recurso pode parecer bom porque dá ao indivíduo, né? Indivíduo, o que não se divide, ao indivíduo a possibilidade de escolher o que ele vai fazer com esse recurso dentro do mercado, mas é curioso pensar justamente isso, de que a lógica de um processo ou da constituição de um modelo de proteção social é a ideia de que todos os indivíduo de novo, inserido nessa sociedade, compartilha em conjunto dos mesmos riscos da vida em sociedade. E esse risco da vida em sociedade requisita um conjunto de redes de proteção social que precisam ser acionadas quando se for necessário e por isso todos deveriam contribuir para isso, né? Então o fato de que haja tanta pobreza nessa sociedade requisita ou significa que os modelos de proteção social eles não são efetivos, de que as pessoas que deveriam contribuir não estão contribuindo o suficiente. E dessa maneira o que a gente deveria pensar enquanto um coletivo, uma ideia de sociedade, é fracionada em milhões de pequenas partes, que são esses indivíduos e empresas. Não é possível pensar um modelo de proteção social ou uma política social que tenha como valores centrais a universalidade, por exemplo, quando nós sabemos que nós somos o tempo todo fomentados e suscitados a pensarmos em nós mesmos. Política social ela requisita solidariedade, por exemplo. Solidariedade enquanto um valor humano que passa pela ideia de que nós somos um coletivo e que precisamos assegurar a todas as pessoas inseridas nessa sociedade condições de vida, né? E aí quando o Michel Foucault vai trazendo essas reflexões, ele vai dizer o que o neoliberalismo ele quer de uma política social. E aí é interessante, porque esse texto é de 79, então as políticas neoliberais elas estavam ainda em desenvolvimento, mas ele já faz uma análise certeira na apresentação tanto do neoliberalismo como de como que a política social vai ser pensada a partir dele. Então ao invés de investir em educação, saúde, política de emprego, moradia, a gente vai investir em programas pulverizados, por exemplo, de transferência de renda e o sujeito que procure no mercado as formas de assegurar sua proteção social. E para além disso, a gente tem a questão do capital humano. O capital humano vai ser tema da nossa próxima aula, em que a gente vai falar sobre o processo de encarceramento, né, da população. Vai ser justamente partindo dessa lógica do indivíduo e empresa, a gente vai entrar nessa discussão sobre a segurança pública, né? Mas é importante a gente ter claro o seguinte, quando essa política social parte desse lugar, né, de ter no mercado centro de sua validação, a gente está negando o modelo ou a proposta keynesiana de uma política social. E a gente está se afastando cada vez mais do que a gente pode chamar de um estado de bem-estar social, né? E, enfim, isso é muito complicado. E isso tudo é resultado do neoliberalismo. Enfim, pessoal, é isso. Eu vou explicar algumas coisas para vocês agora, tá? Primeiro, eu tive muitos problemas essa semana com o meu computador. O meu Windows ele foi desinstalado e reinstalado 3 vezes. Eu perdi muita coisa, né, do meu PC. E essa aula eu tive que gravar na manhã de quinta-feira e hoje mesmo ela tem que ir pro ar para que vocês tenham tempo de assistir ela. Então provavelmente a edição ela vai estar bastante corrida, né? E eu não tive tempo de preparar uma apresentação, enfim, né? Dito isso, qual que vai ser a atividade de vocês? Vocês vão ter que elaborar 2 questões a partir dessa aula e da leitura de vocês. Uma, vocês vão colar no vídeo do YouTube, e aí a gente vai fazer aquele debate que a gente já fez na primeira aula, e a outra vocês vão ficar com elas e vão fazer no momento da aula. Porque eu vou convidar alguns alunos a se manifestarem, principalmente os alunos que eu vejo que no final dos encontros estão online, e continuam online. Porque isso significa que ou a pessoa está afastada do computador, ou a pessoa ela não sabe sair da sala, né? E aí por que eu estou colocando isso? Porque a gente já teve aí uma boa trajetória juntos e alguns alunos ainda não se manifestaram. Então eu acho que vai ser bacana pensar num convite aos alunos que ainda não falaram, que falem, que se apresentem, que apresentem suas questões ao vivo, tá bom? Enfim, é isso.
Espero que tenham gostado, espero que a edição fique boa e desculpa se eu falei muito rápido, né? Porque não temos muito tempo, né? E tempo é dinheiro. Enfim, é isso, gente. Um abraço e até a próxima.